Abençoe você, amém. Dá um sorrisão para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui hoje. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus assim, ó? Que unção gostosa, né? Domingo, irmão, domingo é dia de culto. Quem gosta de domingo aqui? Eu não gosto de domingo só por causa do culto, não. Eu gosto de domingo pelo domingo, né? É o primeiro dia da semana. Hoje começa a tua semana. E tudo que é primeiro define o que vai acontecer depois. O que você faz com as primeiras coisas da sua vida, o que você faz com os primeiros minutos do seu dia, o que você faz com o primeiro dia da tua semana, define para onde a tua vida vai. Eu quero declarar que você está fazendo uma boa escolha de estar aqui nessa manhã. Você que está conectado na internet, se prepare, porque o Senhor vai fazer coisas lindas em nome de Jesus, amém? Nós estamos felizes. Já estamos aqui no nosso segundo culto, ainda temos mais um às 18h30, o Senhor tem nos dado um presente, que é o crescimento da igreja. Isso não acontece por causa de homens, o Senhor tem feito algo lindo, nós temos experimentado a mão do Senhor estendida sobre nós, e o Senhor tem acrescentado o número de salvos a essa comunidade, e nós cremos que em algum momento nós estaremos num prédio muito maior. Quem crê comigo aqui? Aliás, vamos levantar as mãos aí por 30 segundos, profetize e diga: Senhor, nós não sabemos aonde, não sabemos quando, mas sabemos que o Senhor já preparou tudo para nós. Por isso, faz o que precisa ser feito, mexe aonde precisa ser mexido, toca o coração que precisa ser tocado. Nós sabemos que o Senhor quer estabelecer a tua vontade, e nós queremos concordar com isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero conhecer quem está aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui pela primeira vez? Sua primeira vez aqui na Virtude? Amém, nós temos aqui, glória a Deus, temos umas famílias aqui. Você vai receber um cartão de boas-vindas como esse aqui, assim. E na saída, eu gostaria muito de pedir para você que está aqui pela primeira vez, deixasse o cartão preenchido com o teu nome, WhatsApp. E ali na saída vai ter um balcão escrito visitantes. E você poderia deixar, por gentileza, o seu contato ali com a gente. Na hora que você deixar esse cartão, você vai receber um presente. E esse presente é uma forma que a gente encontrou de abraçar você, abraçar o teu coração. E a nossa intenção é que você não só saia com um presente físico, mas com uma palavra no teu coração, direcionando a tua vida, amém? Nós estamos felizes, amém, igreja? Quem está feliz aqui por receber os nossos irmãos, vamos dar um forte aplauso. Amém. Irmãos, hoje é uma manhã especial. Temos 4 crianças para dedicar ao Senhor hoje aqui. Uau! Se a gente não cresce pelo evangelismo, a gente cresce pela procriação. Isso é o segredo que Deus contou para Abraão. Multipliquem-se, encham a terra. Aí os crentes casam, não quer ter filho, Biel. Ah não, dá despesa. Ei, volta lá para a palavra inicial do Gênesis. Tenha filhos. Abençoe a terra, porque os filhos de crentes são abençoados e abençoam a terra. Uns dias atrás eu vi um documentário, foi feito sobre a guerra lá de Israel contra o pessoal do Hamas. E das pessoas que estavam do outro lado atacando Israel, disse assim no documentário: nós descobrimos que a maior arma que nós temos na nossa nação são os ventres das nossas mulheres. Sabe o que eles querem dizer com isso? Se os crentes não creem que o Senhor pode abençoar a terra através dos seus filhos, nós vamos destruir a terra através dos nossos filhos. Que o Senhor dê capacidade para você que é casal jovem ainda, que está naquela fase de procriação, tenha coragem. Se tiver um casalzinho perto assim, põe coragem, meu filho, em nome de Jesus, vem cá, de eu profetizar. Veio na hora da bênção. Pior que não tem jeito, quando a bênção pega, meu filho, é pelo menos 5. Não crê não, né, Roger? Amém, então pronto, então recebe. Aleluia, amém, irmãos. Nós não batizamos crianças. Nós não batizamos crianças porque o batismo, ele é um ato de proclamação do arrependimento. E a criança, ela não tem condição de expressar arrependimento. Aqui na Virtude, nós só batizamos crianças a partir dos 10 anos de idade, que é aonde ali começa a consciência da decisão. Minha filha tem 8 anos e ela ama Jesus, ela ora, ela tem o devocional, às vezes ela tem as crises dela, e ela fala assim: pai, eu quero me batizar. Todo batismo é uma luta em casa. Eu falo: calma, Elisa, calma. Por quê? Porque a gente acredita
que o batismo é ato consciente. Uma criança, ela não pode ser batizada por conta disso, mas Jesus, quando criança, foi apresentado no templo. E essa apresentação, ela tem uma intenção clara de deixar claro no mundo espiritual. Porque não se engane, irmãos, nós somos espirituais, o mundo espiritual ele é muito mais real, ainda que você não apalpe e você não toque, mas o mundo espiritual é muito real. Quando você pega o teu filho e dedica ao Senhor e fala assim, ele é alguém dedicado ao Senhor, você está proclamando para todo o mundo espiritual que ele tem um dono, e que você como responsável vai cuidar dele, até que ele tenha consciência, e poder tomar a decisão da vida dele e falar assim, eu quero servir ao Jesus que meu pai serviu, que minha mãe serviu, que a minha família serve. Então nós queremos fazer isso hoje. Eu quero chamar algumas famílias, nós vamos chamar por família aqui, porque senão vira um tumulto aqui em cima, né, Giovana? Nós vamos chamar aqui o Henrique e a Carla, os pais da Liz, vem para cá em nome de Jesus. Isso, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Coisa linda, olha. Isso, fica aqui assim, ó, que família bonita, gente. Você que não sabe, a Carla é irmã da Crisley. Ela é cunhada do Juca. É bom ser cunhada do Juca, não? É bom? Pode falar, aproveita que nós estamos diante da igreja. É bom, pastor, é bom. Essa família preciosa, que a gente tem visto tanto Jesus na vida deles. Tem mais alguém que vocês queiram chamar aqui para frente ou não? A avó? Cadê a avó? Vem cá, avó. Vem, vó, vem tia também, vem cá. Vem, aproveita que a foto hoje está na conta da família aqui, eles que estão pagando a foto. Nós, como eu disse, e eu disse isso de uma forma única aqui, mas vou revalidar isso para os pais. Nossa pergunta número 1 para os pais é: vocês assumem um compromisso de educar a Liz no caminho da palavra do Senhor? Porque o que faz a diferença é a nossa dedicação, é a nossa contribuição. Como pais temos a responsabilidade de não tirar a mão da cabeça, não tirar a mão do coração, de não tirar a mão em nenhum momento da vida deles, continuar crendo, profetizando e liberando a palavra. E nós queremos hoje o consentimento, vem para cá meu amor, com o consentimento de vocês, poder dedicar essa princesa. Vem para cá meu amor, pega aqui, vem aqui embaixo. Eita Jesus, ela está toda linda de rosa aqui. Eu queria que você pudesse levantar suas mãos ao Senhor, profetizar sobre a vida da Liz. Senhor, nós oramos e dedicamos ela ao Senhor. Ela se tornará uma criança cheia do Teu Espírito, se tornará uma grande mulher de fé. Dedicamos cada dia da vida dela, Senhor. O Senhor que a chamou antes de ela nascer, o Senhor que conhecia ela antes de ela ser formada no ventre. Nós declaramos que a Tua vontade, aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, agora se cumpra sobre a vida dela, Senhor. Guarda a mente, o coração, que ela possa ser, em nome de Jesus, consagrada todos os dias. Nós oramos para que ela possa conhecer o Senhor, amar o Senhor, dedicar a vida ao Senhor. Que em cada lugar que ela estiver, ainda dessa idade, Senhor, a Tua glória se manifeste, que ela possa ser uma proclamadora de justiça, Senhor. Nós abençoamos a vida do Henrique, abençoamos a vida da Carla, abençoamos essa casa, Senhor, e declaramos sobre eles toda a provisão, Senhor, toda a provisão emocional, espiritual, provisão financeira, tudo aquilo que eles precisam, Senhor, para poder desfrutar da educação, do crescimento e do cuidado, Senhor, com a Liz. Abençoa essa casa, abençoa a vida do Pedro, abençoa todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar a foto. Vem cá, Marcos. Tem assistente hoje, ó. Tem um certificado de apresentação da Liz e uma lembrancinha, uma Bíblia, é isso? Você que apresentou teus filhos antes não ganhou a Bíblia. A partir desse ano começou a dar a Bíblia. Faz mais um. Ainda dá tempo de apresentar esse ano, não é? Irmão, se você fizer agora, nasce lá para novembro.
dezembro, ainda em 2025 Deus pode acrescentar, não é? Vamos tirar a foto aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Eu quero chamar aqui o Vitor e a Larissa, pais da Laís Pistori. Cadê eles? Ah, estão ali, olha aí, ó. Coisa linda. Vitor, Larissa, pais da Laís Pistori. Venham para cá. Olha que princesa linda. Essa tela ficou boa, não ficou, irmãos? Agora, quem gostou da tela? Eu nunca perguntei, mas quem gostou? Glória a Jesus. Ficou melhor, mais visível, não é, Giovana? Que bom, Vitor, Larissa. Olha, vem cá, meu amor. Deus abençoe você. Jesus, que bom participar desse momento de vocês. Quanto tempo ela tem? 5 meses. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Carlos e para Carla. Vocês se comprometem com o Senhor a instruir a Laís na palavra do Senhor, ensiná-la, mas eu nem sei tanto, mas o que vocês sabem, orarem por ela, profetizar, porque parece que ela é uma profeta, tá vendo? Ela é uma menina de Deus, amém, e ela é desinibida, viu, gente? Glória a Deus. É a vontade do coração de vocês instruir a Laís nas Sagradas Escrituras, amém? Nós queremos profetizar e dedicar, meu amor, pega aqui. Hã? Não tem ninguém? Amém, que bom, é isso aí. Não tem ninguém, vocês vêm, glória a Deus. Levanta suas mãos para cá, profetize sobre a vida da Laís. Senhor, nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, essa criança, abençoamos a Laís. Abençoamos para que ela possa crescer diante do Senhor e diante dos homens, com a Tua graça, que ela possa carregar a Tua presença em todos os lugares, que ela possa desfrutar da Tua bondade, que ela se torne uma mulher cheia do Teu Espírito, que ela possa manifestar todos os dias o conhecimento da glória de Jesus, Pai. Nós abençoamos as emoções, a saúde, abençoamos, Senhor, a caminhada dela em cada dia da sua vida, para que ela possa ser instruída e guardada pelo Senhor, Pai. Nós abençoamos, Senhor, a vida dessa família, Senhor, do Vitor e da Larissa, Senhor. Declaramos sobre eles agora as instruções, o cuidado, que eles possam, Senhor, crescer no Senhor, se firmar na Tua palavra e poder serem direcionadores da vida da Laís, Senhor. Nós guardamos essa família em oração, declaramos eles guardados, protegidos, e declaramos que todo suprimento, toda provisão, tudo aquilo que eles precisam para cuidar do desenvolvimento da Laís, está vindo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar a fotinha aqui. E agora eu quero chamar o William e a Driades, pais do Pedro e da Helena. Uhul! Glória a Deus, eles são família da Rafa. Vem todo mundo, pode vir todo mundo. Ainda mais, a Helena está ali naquela foto, sabe por quê? Porque a medicina disse que ela não ia viver. Mas ela está aqui sendo apresentada ao Senhor. Quem orou pela Helena aqui? Quem lembra da oração que a gente fez pela Helena? Que bom que vocês estão aqui, não é? O que é impossível para o homem é possível para Deus, não é? Vem para cá, vem mais para o centro aqui. Quantos dias ela ficou internada? 12 dias. E os médicos diziam que ela não ia viver. É isso, não é? A gente serve a um Deus de vida, a um Deus de vivos, a um Deus que é poderoso, a um Deus que pode aquilo que o homem não pode. Deus sabe fazer as coisas. E às vezes Ele
entra em dias tão difíceis na nossa vida só para mostrar o amor dele para nós. E nós queremos apresentar a vida do Pedro, da Helena e dedicar a eles, né, Mar? Vem para cá. O tio pode pegar você no colo? Pode ou não? Vai, vem cá no meu colo. Ah, olha aí. Que bom, não é, gente? Levanta suas mãos para cá. Senhor, nós consagramos a vida dessas crianças, consagramos a vida do Pedro e da Helena, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pelos testemunhos, pela cura. Obrigado, Senhor, pela história. Obrigado porque sabemos que o milagre, quando se estabelece, não para só na família, começa a correr pela vizinhança, começa a correr pelos amigos, e o teu nome sempre é glorificado. Nós glorificamos ao Senhor pela vida dessa casa, dessa família, dedicamos a vida dessas crianças e consagramos eles, Senhor, ao Senhor. Que os pais possam se levantar e instruí-los na tua palavra, que eles possam, Senhor, se dedicar a ensinar a tua palavra, Senhor. Guarda essa família, guarda, Senhor, o coração deles, dá a eles todo o suprimento, todas as necessidades supridas, Senhor, que eles possam caminhar com ousadia, sabendo que o Senhor é o pastor dessa casa. Nós consagramos a ti essas crianças, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, hein, mano. Aqui é dupla, ó. Aqui, ó. É, não é? Já estão, né? Ai, irmã, segura. Olha que coisa linda. Você está cuidando da Helena? Muito? Tá bom. Vamos tirar a foto. Vem, Fidelis. Joga o teu charme, vai, Fidelis. Amém. Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe a casa de vocês. Parabéns, Rafa, por sempre ser uma mulher de fé na tua casa, em nome de Jesus, viu? Nesse mesmo espírito eu quero convidar você a levantar sua mão. Nós vamos orar pela mãe do Luiz, um dos nossos pastores aqui. A mãe dele está enfrentando uma luta na saúde, né? Já é uma senhora, e nós cremos, o nome dela é Irene, e nós vamos orar por ela. Quem pode orar comigo aqui? Senhor, nós oramos pela vida da dona Irene. É uma mulher que te ama, uma mulher que serve ao Senhor, uma mulher que se consagra ao Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, que o Senhor estenda suas mãos sobre ela agora, Senhor. Que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor possa invadir aquele quarto com a tua presença, Senhor. Nós colocamos uma palavra de vida, declaramos sobre a vida do Luiz, da sua irmã, da sua casa agora, Senhor, o renovo da esperança, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre o coração e as emoções deles, que eles possam viver, Senhor, para ver a tua glória, Senhor. Nós abençoamos essa casa com a tua palavra e declaramos eles guardados em nome de Jesus. Amém. Amém, Luiz? Glória a Deus. Aproveita que você está aí assim, põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, fala comigo nessa manhã, através da tua palavra. Eu lanço toda ansiedade, preocupação e declaro: a minha vida pertence ao Senhor e eu descanso no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu quero já dar o tema dessa palavra. O tema dessa palavra é: cuide do teu jardim. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: cuide do teu jardim. Nós temos recebido palavras e direções de Deus nos últimos anos. O Senhor tem falado conosco muitas coisas, irmãos. Nós tivemos agora as noites proféticas, que foram uma enxurrada de direcionamentos, palavras, apontamentos proféticos. E nós precisamos entender que quando Deus fala, Ele quer que a gente ouça. Aliás, tem muita gente que acha que Deus não está falando. Na verdade, Deus sempre está falando. Como um pai de amor bondoso que Ele é, a sua intenção é não só falar, mas que você possa ouvir. Eu sou pai de 3 filhos, e eu sempre estou com eles à mesa, às vezes no carro, às vezes levando para algum lugar, sempre falando da minha vontade, porque como pai, eu tenho sonhos para eles. Como pai,
eu tenho direções. Eu lembro de quando o João tinha 14 anos, e eu falava assim: filho, um dia você vai crescer, e você vai estudar fora do país, um dia você vai entrar na faculdade. Eu falava para eles, eu não só sonhava, eu não só tinha bons planos, mas eu comunicava. Deus sempre está tentando se comunicar com você. Deus sempre está tentando falar com você. Ele é um pai que não tem só bons planos, planos de paz, de te fazer prosperar, mas Ele quer que você saiba disso. Deus quer que você saiba a vontade dEle. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus quer que você saiba. E uma das coisas que você precisa entender é que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E Ele pôs o Espírito Santo dentro daquele que nasceu de novo, para poder se relacionar com Ele. Agora, irmãos, sabe, uma das coisas que acontece lá em casa às vezes, é que às vezes eu pego meu celular, e eu tenho um modem, um aparelho de internet que fica na sala. Eu pego o celular e vou lá para a varanda, sento na mesa, e estou mexendo, de repente o sinal cai. Eu resolvi esse problema colocando um extensor de sinal na varanda. Mas antes disso, sabe o que eu tinha que fazer, Gustavo? Quando o sinal caía, eu tinha que me aproximar do quê? Do roteador, que emanava o sinal. O sinal estava ali, eu estava distante do roteador. O que está falando, Luiz? Deus sempre está falando. O problema é que às vezes a gente se afasta um pouco. A gente vai se afastando de pouquinho por causa das preocupações, por causa das pressões, por causa dos problemas. A gente vai tentando resolver a nossa vida. Há um convite do Espírito Santo, fala assim: se aproxima de novo da fonte da vida. Se aproxima de novo da fonte de direcionamentos, porque Ele está falando. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus está falando o tempo todo. Sabe, e Deus não vai ser julgado pelas palavras que Ele disse. Na verdade, a Bíblia diz que Ele, quando libera uma palavra, a palavra, ela percorre a terra e não volta para Ele vazia, antes que cumpra o seu propósito. Então Deus, quando libera uma palavra, para Ele, isso já aconteceu, porque Deus cria tudo pela palavra. Então quando Deus fala, Ele cria. Agora, para nós que recebemos essa palavra, muitas vezes nós recebemos essa palavra e deixamos essa palavra lá, num lugar onde não frutifica, não dá certo, porque não basta você receber a palavra, você tem que ser intencional e trabalhar essa palavra para que ela caia numa boa terra na sua vida. Eu quero ler um texto, em Marcos capítulo 4, versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: e o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas eles, não tendo raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus estava contando uma parábola. Qual era a parábola, Ronaldo? Era a parábola do semeador. E ele disse assim: e o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu entre os espinhos, outra parte caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu à beira do caminho, e uma parte caiu na boa terra. Os discípulos ficam meio sem saber, perguntam para Jesus no particular: o que o Senhor quis dizer com aquilo? Ele fala assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou o semeador. As sementes é a minha palavra, e vocês são terrenos. E vocês precisam entender que o problema não está no semeador, o problema não está na semente, o problema está muitas vezes no terreno. O terreno muitas vezes ele não é guardado de uma forma inteligente. E nós precisamos entender que nós somos a terra. Você pode dizer, falar assim: Deus é o semeador, a palavra é a semente,
E eu sou a terra. Põe a mão no seu peito e fala assim: eu sou a terra. Essa terra precisa ser guardada. Você se assemelha a um jardim que Deus está lançando a sua palavra. O problema é que muitas vezes nós deixamos o nosso jardim sem proteção. Há um tempo atrás, chegou para nós uma notícia aqui no bairro. Nós temos um trabalho social de alguns anos já que a gente distribui 40, 50 refeições por dia na porta da igreja. A gente trabalha com algumas comunidades, e uma das comunidades procurou os líderes do trabalho social aqui, mandando o seguinte recado: diga ao pastor para avisar os membros da igreja que tem propriedades aqui na região que estão vazias e desprotegidas, que eles deram uma ordem para começar a invadir as casas. Tudo o que é desprotegido é invadido. Jardim que não é cuidado. Você já passou na frente de alguma casa abandonada, onde o jardim está ali, sem cuidado? Já viu que coisa feia que fica? Por quê? Porque a gente nem sabe explicar, mas de repente começa a crescer coisa que não era para crescer ali, começa a aparecer coisas que não eram para aparecer ali. Então nós precisamos entender que o Senhor nos deu a autoridade para cuidar do nosso jardim. Como terra boa que somos, precisamos estar sempre em constante vigilância, para que as sementes que o Senhor colocou na nossa vida frutifiquem. Agora, como é que nós vivemos? Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. A fé, ela é o adubo da semente. A fé não anula a tua inteligência, pelo contrário, quanto mais fé você tem, mais inteligente você fica. Eu vou repetir isso, porque às vezes a gente fala assim: ah, pastor, eu sou tão inteligente para acreditar nessas coisas. Não, irmãos, se você fosse um cara de fé, você seria mais inteligente do que você é, para crer que Deus, que criou todas as coisas, Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive aquilo que você acha uma loucura para Deus. O problema é que nós temos um problema. A fé, ela chega pelos nossos ouvidos. Romanos 10, 17 diz assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Talvez no texto aqui está pregação, né? Pregação, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação, ela vem pela palavra de Deus. Essa palavra pregação é ouvir, tem a ver com aquilo que entra. É assim que a fé entra na tua vida, quando você ouve a palavra. Tudo o que você vive vem pelo que você ouve e pelo que você vê. As portas de entrada da fé são as mesmas portas de entrada da incredulidade. Por isso você e eu precisamos cuidar muito bem daquilo que ouvimos, muito bem daquilo que estamos vendo. Muitas vezes damos mais atenção para aquilo que nós estamos vendo no noticiário, damos mais atenção para uma realidade que está acontecendo, e aquela realidade começa a dirigir e programar a nossa conduta, programar o nosso pensamento, programar o nosso comportamento. Eu queria que você pensasse um pouco na tua vida como um jardim, o Senhor como o semeador, e as palavras que o Senhor liberou sobre a tua vida como boas sementes. Essas sementes foram liberadas sobre você, sobre o teu jardim. O problema é que, além das sementes que o Senhor liberou, pelos vacilos, pelos dias em que você dormiu no ponto, pelos dias em que você ficou lá emburrado, nervosinho, porque assim, às vezes a gente acontece assim, não é? Você dorme, está tudo bem, na madrugada parece que sua alma é atropelada por um trator, você acorda todo bagunçado, sem saber o que está acontecendo, sua mulher olha para você e fala assim: o que aconteceu com você? Não sei, se eu soubesse, eu estou aqui irritado, às vezes desanimado. Estava tudo bem ontem, eu saí bem do trabalho, não briguei com ninguém, dormi, acordei desanimado. Porque você tem uma coisa chamada alma. A tua alma, ela fica apegada à circunstância. A tua alma, ela está sendo objeto da semeadura. Muitas vezes algo que aconteceu lá em 2005, ficou lá como uma semente escondida na tua alma, e depois de 10 anos, agora em 2025, depois de 20 anos, depois de 20 anos, agora em fevereiro de 2025, você acorda, e sua alma começa a se ativar naquela semente ruim que caiu na tua alma, na tua mente. Você nem sabe, mas ela ficou lá adormecida, e de repente, você deu para aquela semente o reagente que ela precisava, no âmbito da incredulidade, para que ela pudesse crescer. Deixa eu explicar um pouco melhor para você. Nós
somos um jardim. O Senhor tem derramado semente sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que a semente é a palavra, e a palavra é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. O problema é que enquanto nós não entendemos quem nós somos, enquanto nós não entendemos o que nós nos tornamos em Cristo, porque um dia em que eu e você nascemos de novo, e o que eu quero dizer com isso, é o dia em que você recebeu Jesus como teu Senhor. Nesse dia, você não só fez uma oração, mas naquele momento Jesus entrou na tua vida e mudou a tua natureza. A partir de agora você se tornou um filho de Deus, mas mais do que isso, agora você tem um novo status, você foi elevado a um novo lugar em Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, eu sou abençoado. Em Cristo Jesus eu já sou abençoado. Não é que eu vou ser abençoado, irmãos. Mudou algo dentro de mim que me colocou num lugar de bênção. Agora eu não corro mais atrás da bênção. Isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que me esforçar. Mas agora eu entendi que eu sou filho amado de Deus, e que essa bênção me alcançou a minha geração. E eu vou, por fé, me manifestar. Só que não aconteceu só isso. Aconteceu uma mudança de lugar. Nós agora estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Jesus, depois de ter morrido na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, passa um tempo na terra, e a Bíblia diz que ele é elevado ao céu, se assenta à destra de Deus. Em Efésios capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia diz assim: e Jesus nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, Herbert, nós estamos assentados em Cristo. Isso quer dizer que nós temos um lugar de autoridade. Quantos já ouviram falar daquela expressão, em nome de Jesus? Muitos crentes fazem orações em nome de Jesus, mas não vê resultado nenhum, porque para eles é só uma expressão. O que, na verdade, essa expressão, quando Jesus fala assim, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, ele estava falando de um lugar de autoridade. Você pode até não usar a expressão verbal em nome de Jesus, mas pelo fato de você saber aonde você está em Cristo, assentado em Cristo, no lugar de autoridade. Quando você pisa no lugar, aquele lugar reage à autoridade que está em você. Nós temos uma autoridade. Levanta sua mão e fala assim: eu tenho autoridade dada por Jesus para viver uma vida abundante aqui na terra. Agora presta bem atenção, o diabo sabe disso, que você tem autoridade. Deus sabe disso, que você tem autoridade. O problema é que muitas vezes você não sabe disso, você tem dúvida, porque você olha para a tua vida e fala assim, não cara, não é possível que eu tenho autoridade, eu nem conheço tanto a Bíblia, eu nem conheço tanto esse negócio de Jesus, eu só amo Jesus, eu estou me relacionando. Mas o problema é que não é porque você conhece só, não é porque você faz coisas boas. A autoridade não foi dada porque você é alguém bom, a autoridade foi dada porque Jesus morreu na cruz e te colocou num lugar de autoridade. Sabe, irmãos, eu já contei algumas vezes essa história, mas eu acho que é pertinente contar aqui. Eu não contei no primeiro culto. Uma vez eu fui fazer uma audiência. Vocês sabem, durante muitos anos eu advoguei, e quando eu cheguei na audiência, antes da audiência chegar, eu entrei na sala e tinha lá uma pessoa sentada na cadeira do assistente do juiz, e eu fui perguntar para ela que hora que ia começar a audiência, e eu sei que ele não deu muita atenção para mim, olhou meio assim de rabo de olho e falou assim, fica tranquilo que está tudo no horário. Minha preocupação era a seguinte, se demorasse para começar a primeira audiência, eu ia ter problema com outras 2 audiências em outras varas no mesmo prédio do fórum. Eu estava sozinho naquele dia. E quando eu fui perguntar, aquele rapaz falou para mim assim, olha, fica tranquilo, a audiência vai começar no horário. Eu não fiquei satisfeito, eu olhei para ele e falei assim, amigão, por favor, dá um jeito aí, olha no sistema, vê se o juiz já está aqui, já está tudo certinho, se não vai ter problema. Ele falou assim, eu já disse que vai começar no horário. Eu fui embora. Quando a audiência começou, eu sentei no lugar que eu tinha que sentar. Quando eu olhei para a mesa do assistente, aquele cara não era o mesmo cara, era um outro cara que estava lá. Daqui um pouquinho, sai da sala do juiz quem? O meu amigão, o cara que estava na mesa do assistente. Mas quando ele sentou na cadeira do juiz, quando ele se assentou num lugar diferente, ele deixou de ser meu amigão e passou a ser excelência.
Eu olhei para ele e falei assim: bom dia, excelência. Porque não tem a ver com quem você é, tem a ver com o lugar que você está assentado em Cristo. Deus te colocou em Cristo num lugar de autoridade. Você pode até não usar a expressão em nome de Jesus, mas quando você entra no trabalho, o mundo espiritual sabe que você está ali em nome de Jesus. Quando você levanta as suas mãos e começa a orar, você pode até não lembrar de falar em nome de Jesus, mas o fato de um filho de Deus assentado em Cristo Jesus, com a autoridade do filho de Deus, abre a sua boca, o mundo espiritual sabe, irmãos. E a minha oração nessa manhã é que você conheça a autoridade que Jesus te deu, que você conheça a autoridade. O problema é que muitas vezes nós não usamos essa autoridade e deixamos as portas do nosso jardim abertas. E você sabe, tudo que não tem proteção é invadido. Tudo que não oferece resistência sofre invasões. Eu moro num apartamento, irmãos. E não é porque a gente mora num apartamento que a gente não tem problema de segurança, porque tem uma falsa impressão de quem mora em apartamento não sofre com problema de segurança. Mas você começa a conversar com os vizinhos, você começa a ver que os caras têm tranca aqui, tem tranca ali, coloca fechadura e coloca câmera. Por quê? Proteção. Você é um jardim e você precisa aprender a cuidar, ser intencional, se proteger. Não estou falando de guerra, estou falando de impedir com que o diabo venha e lance sementes que não são sementes de Deus na sua vida. Pastor, como isso acontece? Leia comigo em Mateus capítulo 13. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é o semeador? Eu expliquei agora há pouco, Deus. Quem é o semeador? Quem é a semente? A palavra, a boa semente. A palavra é boa, irmão. Toda palavra que sai da boca de Deus, ainda que conflite e que confronte com os seus planos, ela é boa para a tua vida. Quando Deus te dá uma palavra, Deus não está brincando com as tuas emoções. Então, o semeador saiu e semeou a boa semente no seu campo. Quem é o campo? Quem é a terra? Quem é o terreno? Nós. Então, nós somos terreno de Deus. Você pode dizer isso, fala assim: eu sou um bom terreno de Deus. Agora, o fato de ser o terreno de Deus não impede algumas coisas de acontecerem. Olha o que Jesus disse: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo. Quem é o inimigo, irmão? Você conhece? É o diabo. Quando a gente vacila, quando a gente não usa a nossa autoridade, quando a gente fica gastando energia com aquilo que não tem a ver com o que Deus quer, quando a gente abre os nossos ouvidos para ouvir as coisas da terra, eu não estou falando que isso não tem importância. Aliás, crente tem que ser inteligente, estudioso, você tem que ser o melhor na sua área de atuação. Nenhuma área da Bíblia, nenhum versículo abre espaço para você ficar na ociosidade. Deus, em Provérbios, eu não lembro qual, fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas isso não quer dizer que você tem que viver pela terra. Você tem ingredientes dos céus na sua vida e ingredientes da terra, e você precisa tomar uma decisão todos os dias sobre qual orientação eu vou viver, sobre as orientações eternas ou sobre as orientações terrenas. Pastor, mas isso é loucura. É loucura, porque o Deus que te criou, Ele está acima da ciência, Ele está acima de toda a esfera de conhecimento, e Deus não está limitado àquilo que nós estudamos para ser quem Ele é. Nós precisamos entender que quando nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos olhos, para de alguma forma sermos influenciados por notícias. Então, por exemplo, você está lá querendo comprar um apartamento, e agora você abre o noticiário e você vê lá o nosso presidente dizendo para você: se você não tem dinheiro para tomar café, não tome. Aí você fala: tem dinheiro para nem tomar café, eu vou comprar um apartamento agora, Deus me livre que eu não vou me meter em dívida. Guarda o teu jardim, cuida do teu jardim, para que as sementes que o Senhor semeou frutifiquem.
Porque não tem jeito, quando você vacila, quando você dorme, quando você deixa o negócio aberto, quando você deixa a porta aberta, o inimigo entra, irmão. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim, não brinca não que o inimigo entra. Entra ou não entra? E o pior é que Jesus fala assim, quando ele semeia, deixa aí, não faz nada. Deixa crescer. O problema é que muitas vezes quando o inimigo joga algo de semente, começa a produzir, a gente para a nossa vida e fica ali, meu Deus do céu, olha o que aconteceu. Sabe o que Jesus fala? Para de olhar para aquilo que ele plantou e começa a olhar para o que eu plantei. Para de ficar dando atenção para o que o diabo fez e começa a dar atenção para aquilo que eu fiz. Tem gente que fala assim, pastor, está tão difícil, tem tanta coisa ruim acontecendo, mas graças a Deus pelo menos tem uma coisa boa acontecendo. Então, irmão, para de olhar para todo o resto que está difícil e começa a olhar para aquilo que está dando certo. Começa a olhar para aquilo que o Senhor prometeu. Começa a olhar para o pequeno broto da promessa que começou a frutificar na tua vida. Talvez você está passando guerra nas finanças, no casamento, no relacionamento com os filhos. De repente o filho começa a reagir. Tá tudo bem, o casamento não melhorou, as finanças não melhorou, mas você já tem um lugar onde Deus está começando a fazer brotar a promessa dele. Há uns dias atrás nós passamos uma das situações mais difíceis da nossa vida. Passamos guerra, irmão. Eu lembro que no meio dessa batalha, porque pastor passa dificuldade também, fala para o irmão que está falando, pastor também é gente. Luta, guerra, isso é coisa normal de homem e mulher que está vivo. Eu lembro que depois de alguns dias lutando, guerreando, irmão, já alguns dias assim com pouquíssimas horas de sono, o corpo já sentindo, uma quarta-feira de manhã, eu lembro como se fosse hoje, assim que eu abri os meus olhos, eu ouvi dentro de mim uma voz dizendo assim, hoje eu estou dando para você escape. Irmãos, aquela palavra entrou dentro de mim, Fabiano, ela me fortaleceu, ela me arrancou da cama, ela me deu sabedoria, ela abriu a minha visão, ela mudou minha perspectiva, ela começou a me dar força para fazer aquilo que eu não tinha força. Sabe o que aconteceu, irmão? A situação não mudou, mas sabe quem mudou? A terra começou a ver a frutificação da palavra. As realidades às vezes não mudam instantaneamente, mas o objetivo do semeador é que a terra comece a produzir de dentro para fora. O que nós buscamos muitas vezes são mudanças exteriores. Ah, Deus, eu quero que mude do lado de fora. Pode mudar do lado de fora, se não mudar do lado de dentro, daqui a pouquinho vai estar ruim de novo do lado de fora. Agora quando muda do lado de dentro, irmão, nós temos autoridade em Cristo para cuidar do jardim. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, cuida do teu jardim. Eu estava falando com um dos homens aqui da igreja, agora há pouco, antes do culto começar, dando para ele instruções. Eu falei, você está numa batalha, você está numa guerra, você tem um desafio pelos próximos dias, você tem uma data que para você é importante, então a partir de hoje, cuida do teu jardim, desliga tudo. Apaga o aplicativo de Instagram, não vê YouTube, desliga a televisão, foca naquilo que o Senhor está fazendo, porque aquilo que o Senhor está fazendo é o que importa na tua vida. Ah, pastor, mas eu vou ser um alienado. Não, eu vou ser um conectado com as verdades eternas. Alienado é quem tem fora do circuito, quem está conectado no Wi-Fi celestial nunca está alienado, irmão. Quando Davi estava no vale da sombra da morte, ele estava conectado e ele dizia assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. O inimigo planta onde a gente dorme. O inimigo planta quando a gente vacila. O inimigo planta quando a gente acha que tudo é trabalho de Deus e não é meu trabalho. Ah, Deus falou, Ele que faça. Cuide do teu jardim. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade orar, é tua responsabilidade ler Bíblia, é tua responsabilidade entrar nesse lugar. A gente acha que a fé nega uma realidade. Tem gente que está passando problema, e aí a gente pergunta assim, como é que você está? Não, está tudo bem, pastor, não tem nada acontecendo. Cara, não tem nada acontecendo, seu casamento está quase acabando. É, mas Deus me ensinou a falar que não tem nada a ver acontecendo. Não, está acontecendo, filho. A fé não nega uma realidade. O que a fé nega é um lugar de autoridade e governo daquela realidade na sua vida. Está passando dificuldade, o que a fé faz? Ela faz você não enxergar a dificuldade? Não, ela te coloca num lugar mais alto para você ver depois da dificuldade como vai acontecer, e aquilo vai fortalecer a tua vida.
A fé não nega o problema, como diz o Bill Johnson. A fé nega ao problema um lugar de governo no meu coração. Então quando a gente tem fé, a gente tem problema. Então o que acontece quando eu tenho fé? Acontece que quando eu tenho fé, apesar do problema, eu sei quem me chamou e eu sei que Ele está num lugar onde tudo já está pronto. Eu tenho conselhos. Esses dias o Senhor me deu uma palavra para algumas pessoas que começaram a compartilhar algumas lutas comigo, e eu disse assim para elas: Deus não foi pego de surpresa por esse problema. Deus já sabia disso. E se Deus já sabia, Ele já preparou a provisão, Ele já preparou os conselhos, Ele já preparou as direções. Ei, levanta a sua mão, eu quero profetizar. Isso que você está vivendo aí, não pegou Deus de surpresa. Esse desafio, esse problema, esse lugar que você está querendo entrar e não sabe como entrar, essa porta que está diante de você e você não sabe como vai ser aberta, Deus não foi pego de surpresa por isso. Ele já sabe como você vai ultrapassar esse momento, Ele já sabe como você vai sair dessa situação. Por isso a única coisa que Ele quer que você volte a tua vida para a presença dEle, se conecte ao Wi-Fi celestial, ao roteador de Jesus, porque Ele vai te dar os conselhos, as direções e tudo que você precisa. A fé não nega a realidade, Marina. O que ela nega é um lugar de autoridade dessa realidade na minha vida. Tem problema? É claro que tem, irmão. Se você quiser saber sobre o problema, conversa comigo depois do culto. Eu tenho uma lista de bons problemas, aqueles probleminha não que se resolve com o dinheiro. Que você acha que problema que você tem resolve com o dinheiro, não é problema, irmão, eu te asseguro, hein? Se todo problema que você tem, você resolve com o dinheiro, pagou, resolveu. Trabalha, acorda mais cedo, vende o carro, livra do problema. Mas tem problema que só os conselhos da eternidade podem fazer você sair dele. Nós somos um jardim, o semeador tem semeado a palavra. Somos uma boa terra e precisamos cuidar, porque apesar de sermos boa terra, o inimigo das nossas almas, ele fica doido para jogar um pouquinho de semente ruim, para fazer você se tornar incrédulo, inseguro, amedrontado. Aí você começa a viver e de repente vem o medo. Você não sabe o que é. O que é isso? O medo entrou porque talvez a fé se escondeu. A insegurança vem quando você para de agir por fé. São sementes que o inimigo vai lançando e não frutificam instantaneamente. Às vezes são lançadas no passado, mas no momento de fragilidade, onde estamos dormindo, ela começa a frutificar e a gente começa a ficar meio assim: será que vai dar certo? Que a palavra do domingo passado. Será que eu vou vencer? Será que as coisas vão acontecer? O semeador está mandando lembrar a igreja que é a boa terra dele. Eu sou o semeador, o problema não está comigo, a semente é boa, não está o problema na semente. Cuide da terra, porque a terra precisa ser guardada. Você precisa guardar o teu jardim, cuide do teu jardim. Agora presta bem atenção, irmãos. Marcos capítulo 9, no versículo 14, conta a história de um homem que chega até Jesus. Leia comigo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que eu o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Deixa eu explicar até aqui o que está acontecendo. Sabe aquele dia que você está lá no teu trabalho, o cliente liga para você, ou vai lá na empresa e fala assim: ó, Caio, você tem um problema para resolver. Não, mas não consigo resolver. Você está ali falando para o cliente que não dá. E você já falou, usou toda a sua argumentação. Está fora da minha competência, fora da minha capacidade. Eu não consigo. Daqui a pouquinho passa o diretor da empresa, o chefe da empresa. Sai no meio da conversa. E o cliente agarra na mão do diretor e fala assim: ei, eu tenho um problema, já falei com o seu subordinado. E ele não consegue resolver. Jesus estava ali com os discípulos. Um homem chega com um filho endemoniado, leva até
os pés dos discípulos e fala assim: expulsa, resolve, eu tenho visto vocês viverem tantas coisas, vocês estão andando com Ele, vocês estão perto dEle, vocês estão ouvindo as palavras dEle, vocês sabem como Ele faz, vocês conhecem Ele, então por favor ajude o meu filho. Os discípulos não conseguiram expulsar. Aí ele vai até Jesus e fala assim: eu já tentei com seus discípulos, não deu certo. Jesus olha para os discípulos e fala assim: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. Ele não chama aquela geração de geração sem fé, porque uma coisa é incredulidade, outra coisa é ausência de fé. Eu e você, quando nascemos de novo, recebemos uma medida de fé. Você pode até não usar a fé que você tem, mas você que nasceu de novo, recebeu Jesus, o Senhor depositou dentro de você uma medida de fé. Aí Jesus chama essa geração de incrédula. O que é a incredulidade? A incredulidade é a inoperância da fé. É quando o medo vem, quando a insegurança vem, quando a semente que o diabo brotou começa a aparecer e a gente começa a falar assim: eu não tenho força, eu não sou digno, eu não posso, eu não vou conseguir, agora eu estou quebrado. Você começa a olhar para o teu futuro sem esperança e sem perspectiva daquilo que o Senhor falou. Você começa a ficar paralisado. Então Jesus disse o seguinte: e trouxeram-lhe o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Que situação triste, hein, meu? Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, só para você entender a importância de você, pai, cuidar dos teus filhos. Desde quando esse problema acontecia na vida do filho? Desde a infância. A infância é uma porta de entrada, ou para a bênção de Deus, ou para a ação do maligno. Dá o YouTube para o teu filho o dia inteiro. Deixa ele lá no canal do Felipe Neto, só para você ver o que ele vai virar. Deixa ele lá entregue a si mesmo. Desde a infância. Você não percebe na infância. A infância passa, é bonitinho, ele te obedece, mas deixa ele ganhar um pouquinho de força. Deixa ele crescer um pouquinho, ter capacidade de andar sozinho na rua. Aí de repente fala assim: pastor, a vida toda foi para a igreja, mas de repente agora se drogou, está viciado. Não é agora, filho, desde a infância, foi entregue devagarzinho. Tem dias que os meus filhos não queriam vir para a igreja, irmãos, eu carregava eles, vem para a igreja, e não é só na igreja, é em casa, vai ler Bíblia, vocês vão orar. Se eu não fizer o meu bom trabalho desde a infância, a Bíblia diz assim: olha, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é o adulto, é a criança. O João tem 19 anos, hoje eu colho na vida do João aquilo que eu plantei na sua infância. Orando por ele, declarando sobre ele, lendo a Bíblia para ele, direcionando a vida dele. Eu quero, você que é pai, levanta as suas mãos. Você que é mãe, eu quero declarar: o Senhor vai te dar ousadia, Ele vai arrancar o medo, Ele vai arrancar essa sensação de incapacidade que muitas vezes vem na sua mente, dizendo: eu não sou um bom pai, eu não sei ensinar. Isso está arrancado hoje na autoridade do nome de Jesus. Você vai ganhar autoridade hoje para voltar para a tua casa e começar a fazer um bom trabalho de semeadura na vida do teu filho. Parênteses fechados, vamos voltar para a pregação. Jesus olha para ele. A Bíblia fala que o pai olha para Jesus, Dudu, e fala assim: se tu podes fazer alguma coisa. Ele já estava assustado, porque só de chegar perto de Jesus, o menino já estava rolando, espumando. Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus olha para ele e fala assim: olha, ao que Jesus lhe respondeu, versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. Você pode dizer isso? Fala assim: para Deus nada é impossível, e para aquele que crê, tudo é possível. Agora, você pode fazer alguma coisa, Deus? Parece com a gente.
A gente passa o tempo todo com o portão do jardim aberto. O diabo faz uma arruaça, joga um monte de semente. O problema começa a acontecer. A gente chega para Jesus e fala assim: se o Senhor pode. Sei lá se o Senhor pode, Deus. Com tanta culpa, com tanto medo, porque a gente foi negligente durante todo o tempo. Jesus fala assim: não importa o que foi que aconteceu até agora, eu só preciso de uma coisa, de fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu estou aqui como um profeta para dizer para você hoje: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa quanto de semente o diabo plantou no teu jardim, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não importa quanto tempo você deixou o teu jardim com porta aberta, não importa quanto tempo você negligenciou e dormiu no ponto, eu quero declarar que se você se levantar hoje em fé e dizer: Senhor, eu creio na tua palavra, tudo começa a mudar agora. Foi isso que o pai do menino fez, e imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Aí Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus, versículo 29, essa casta não pode sair, senão por meio do quê? Pergunta número 1 que eu quero fazer, você é inteligente. Jesus deu um pause na situação e falou assim para o demônio: espera aí, daqui 72 horas, depois de eu ficar sem comer e beber, eu vou jejuar, depois que eu voltar a gente resolve isso. Jesus fez isso. Jesus foi para o monte fazer uma campanha de 7 dias de oração. Eu não estou tirando o valor disso, eu não estou tirando o valor da oração e do jejum quando vem o problema, mas você precisa aprender um segredo para cuidar do teu jardim. O relacionamento diário e intencional com o Espírito Santo. Tem crente que espera o problema para começar a orar. Tem crente que espera o problema para começar a jejuar. Tem gente que está esperando faltar dinheiro para começar a correr atrás. Tem gente que está esperando: casamento está bom, um dia que se alguma coisa acontecer eu vou fazer um curso de casais. Jesus estava ensinando um segredo de cuidado. Apesar da libertação, apesar de todos os ensinos dessa passagem, o principal ensino é o seguinte: esse nível de batalha, você precisa ter uma vida de oração e de jejum, e não espere o problema aparecer para começar a orar e para começar a jejuar. Ore e jejue, ore e jejue, leia a Bíblia, ore e jejue, se relacione constantemente com o Senhor. Pastor Luciano Subirá tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: você precisa ter uma vida jejuada, você precisa ter uma vida orada, porque a gente pode viver aquele dia assim, sabe, intenso, que a gente não tem tempo para orar. E acontece, às vezes você é pego de surpresa num dia, que toca o teu telefone logo na madrugada, e você tem que sair agitado, você não teve aquele tempo, mas o que acontece é que você tem uma vida de oração, você não esperou aquele momento para orar, e não tem problema de você orar naquele momento, você precisa orar naquele momento. O problema é que quando o problema aparece, muitas vezes nós não temos força, porque não temos orado e jejuado. Deixa eu dar uma palavra para você que é dessa casa, você que faz parte da Igreja Virtude. O Senhor está nos chamando para uma vida de oração e jejum. Deus está despertando a igreja brasileira. Escuta isso, eu falo como um profeta nessa nação. Deus está despertando a igreja brasileira para voltar à oração e ao jejum, simplesmente como forma de relacionamento com Deus. Nós não vamos começar a jejuar por causa de uma conquista de prédio, irmão. Tem gente que só jejua: eu preciso comprar um carro novo, vou começar a jejuar. Continua jejuando pelo carro novo, irmão, não quero te desanimar, mas estabeleça na tua rotina, durante o mês, alguns dias em que você vai parar de comer intencionalmente, simplesmente para ouvir a voz de Jesus. Estabeleça no seu dia a dia
Nós estamos como igreja, num grupo de 430 pessoas lendo a Bíblia toda em um ano. 2025 tem alguém aqui que está com a gente no grupo? Glória a Deus, bastante gente. Nós estamos ali todos os dias lendo um pedacinho da Bíblia. E o desafio é que no dia 31 de dezembro de 2025 nós tenhamos completado a leitura toda da Bíblia no ano de 2025. Fica o convite para você que não entrou, ainda dá tempo de entrar. Estamos lá em Levíticos já, mas já dá para você daqui para frente pegar e correr atrás do atraso. 10 a 12 minutos diário de uma leitura, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Quando eu me abro para a palavra, quando eu me abro para a oração, quando eu me abro para o jejum. Esses dias, alguém me perguntou: pastor, como você tem feito o jejum? Irmãos, eu tenho todo mês dedicado alguns dias para jejuar. Conversando com o meu pastor, o pastor Juscelio, esses dias, e ele falava assim para mim: Luiz, me explica como você tem feito o jejum. E eu falo: pastor, assim, dessa forma. Ele falou: você sabe que o jejum é só um meio, não é o fim. Eu falei: eu sei. O jejum não é o fim, irmãos. Você não é salvo pelo jejum. Você não é salvo porque você ora muito. Você não é salvo porque você lê a Bíblia todo dia. Isso tudo você só encontra em Jesus. Foi Jesus que pagou o preço para você ser salvo. Mas o jejum é um meio de fortalecimento. A oração é um meio de relacionamento. E quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus: pastor, eu não sei, eu queria vir aqui para receber uma palavra de vida. Você está recebendo, filho. Você está recebendo ferramentas poderosas. Uma mulher, um homem, um jovem que ora e que jejua, escuta o que eu estou te falando, o diabo tem medo. Um dia, a rainha da Inglaterra disse a seguinte frase: eu tenho mais medo da oração do John Wesley do que do exército da França inteirinho. O mundo espiritual reconhece alguém que ora e que jejua. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estão comigo todo o tempo. Vocês estão comigo ouvindo minhas palavras. Vocês vêm para a igreja todo domingo. Vocês estão andando. Vocês são dizimistas. E glória a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: dá seu dízimo, irmão. Seja generoso com a tua oferta. Isso é importante para a manutenção da obra de Deus. Mas não é tudo. Você precisa estar com os teus ouvidos abertos. Você precisa estar posicionado como alguém que tem autoridade. Quem tem autoridade em Cristo aqui? Em Vinícius, nós temos autoridade em Cristo. Nós temos autoridade para poder falar: ninguém mais vai plantar semente ruim aqui no meu terreno. A minha oração aqui nessa manhã: o Senhor ative as sementes que foram lançadas por Ele na tua vida, para que você possa olhar e ver a frutificação dessas sementes na boa terra. Que o Senhor te traga à memória as palavras que Ele deu sobre a tua vida, e que essas palavras te tragam esperança. Lucas 18:8 diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? O que Deus precisa achar é fé. No dia mau, fé. No dia bom, fé. Quando tem dinheiro, Deus precisa achar no teu coração fé. Fé no quê? Na palavra que Ele deu. Fé naquilo que Ele falou. Fé nas coisas que saíram da boca de Deus. A gente crê mais no problema do que no que o Senhor falou. Não, pastor, mas que o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Eu não sei. Tem dia que eu me sinto assim também. Eu olho o problema, Luiz, e falo assim: meu Deus, como a gente vai resolver isso? Já teve essa impressão ou não? Quem já teve essa impressão? Quando você pensa assim, o Senhor, seu Deus, sempre tem um escape. Às vezes toca o teu telefone, ou uma mensagem chega no teu celular com uma instrução. Às vezes um amigo te liga e fala assim: por que você não faz isso? Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente não tem nem força para se levantar, porque nós não estamos orando, jejuando. Eu não estou aqui para colocar uma palavra de peso, irmãos. Eu estou aqui como alguém que vai te libertar nessa manhã, para você sair daqui hoje encorajado, falando: Deus, eu quero guardar o meu jardim. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: cuida do teu jardim. Fala assim: o teu jardim é a boa terra de Deus. E tem palavras boas que foram liberadas sobre você. Tem palavras boas que foram dadas sobre a tua vida. Eu quero terminar essa palavra lembrando que Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 29. Nós já lemos aqui: respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum.
Hoje é dia 9 de fevereiro. Eu quero te propor algo. Eu não vou fazer isso de forma coletiva, mas eu quero desafiar você a, em 2025, estabelecer alvos de oração, a estabelecer alvos de jejum, a ser intencional no seu relacionamento com Deus. Quem está comigo aqui? Quem pode receber essa palavra hoje aqui? Irmãos, eu sou pastor de uma igreja forte espiritualmente. Eu sou pastor de uma igreja que se levanta. Uma igreja que olha para Jesus e fala assim: eu sei que o Senhor está fazendo algo e eu não quero ficar fora do que Ele está fazendo. Por isso eu quero te convidar, se você com um bom jardim, uma boa terra de Jesus, quer entrar nessa nova estação de frutificação, de entrar nesse lugar de falar: Deus, eu sei que o Senhor tem coisas boas para fazer e eu vou fazer a minha parte, eu vou guardar, eu vou cuidar, eu vou regar a palavra com oração, com jejum, eu vou lá todo dia, eu vou lá jogar adubo, eu vou crer, eu não vou duvidar, eu não vou ficar parado naquilo que acontece, eu não vou ficar parado nas realidades que me cercam, não, eu vou me lembrar da tua palavra. Se você quer entrar nessa nova estação de cuidar do teu jardim, eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar. A sua atitude de se levantar está dizendo no mundo espiritual: hoje eu vou tomar uma atitude de cuidar do meu jardim. Hoje eu vou tomar uma atitude de me levantar em oração, de dizer para o Senhor: eu não vou parar. Eu não vou parar naquilo que aconteceu de ruim. Deixa eu profetizar aqui algo sobre a tua vida. Pare de olhar para as coisas ruins que estão acontecendo. Talvez aconteceram porque em algum momento você dormiu. Comece a olhar para aquilo que o Senhor começou a fazer. Comece a nutrir aquilo que o Senhor está fazendo. Comece a regar essas sementes em nome de Jesus. Você vai ver milagres começando a acontecer, sendo liberados. Levanta a sua voz para o Senhor nessa manhã. Diga para Ele: Senhor Jesus, como boa terra, fala: como boa terra, eu quero que o Senhor cuide do meu coração agora. Faça uma oração por você mesmo agora. Feche os teus olhos. Talvez você tenha visto algumas coisas acontecendo nos seus últimos dias. Diga para o Senhor: Senhor, me dá a condição de colocar muros ao redor do meu jardim. Eu não quero andar por aí desprotegido, eu não quero ficar por aí assim, desanimado, não. Eu quero entrar nesse lugar. Irmão, uma unção de Deus aqui hoje. Há uma unção de Deus. Eu vejo anjos do Senhor agora se posicionando ao redor de casas, de famílias. Eu vejo homens que estavam assim meio prostrados, recebendo vida de Deus. Deus está arrancando algumas pessoas de um lugar de prostração, de um lugar de paralisia. Eu vejo agora mulheres sendo sacudidas pela glória de Deus. Você que era uma mulher de oração e desanimou na tua caminhada de oração, hoje o Senhor está pegando você de volta para colocar você nesse lugar. É uma manhã, meu Deus, quanta unção. Eu vejo o Espírito Santo hoje. Eu vejo o Espírito Santo hoje levantando, dando força para você levantar muralhas de proteção ao redor da sua casa. Oh, Espírito Santo, vem, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, poderoso Espírito Santo. Poderoso Espírito Santo, tem vida fluindo do trono, tem vida fluindo do trono hoje. Você vai sair daqui pronto para viver o sobrenatural. Você vai sair daqui pronto para poder orar mais, para poder jejuar mais, para poder entregar mais ao Senhor. Se prepare, eu quero profetizar para essa casa. Dias de milagres e maravilhas estão voltando para dentro desse prédio. Deus vai começar a fazer milagres, Deus vai começar a fazer maravilhas, e Ele vai usar você. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer. O que só tu pode. Você pode levantar as suas mãos, vamos lá, virtude. Põe volume na sua voz, diga isso. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu pode. Vamos fazer uma vez mais isso. Diga: o meu coração é teu, Jesus. O meu coração é teu.
tu podes fazer. O convite de Jesus era: tenha uma vida, tenha um estilo de vida de oração e de jejum. Tenha um estilo de vida de consagração. Tenha um estilo de vida onde você busca o Senhor em todo o tempo. Vamos orar quando o problema aparecer, é claro. Nós vamos jejuar quando o problema aparecer, é claro. Mas nós não vamos esperar o problema aparecer para começar a nos relacionarmos com Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: cuida do teu jardim. Todo dia, cuida do teu jardim. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa manhã. Talvez você nunca entregou o teu coração para Jesus. O passo número 1 para você começar a cuidar do teu jardim é entregar a tua vida para Jesus. Primeira decisão que você tem que tomar é se assentar em Cristo, receber a autoridade de Jesus. E isso só acontece depois que você diz: Jesus, entra na minha vida. Se há alguém aqui hoje que quer tomar uma decisão de entregar a vida para Jesus, se há alguém hoje que quer dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu quero poder orar por você e conhecer você. Alguém aqui hoje que quer tomar uma decisão de entregar a vida para Jesus, levanta assim sua mão só para poder enxergar. Se há alguém dizendo: Senhor Jesus, eu não quero mais caminhar sem o Senhor, eu não quero mais entrar em lugares sem a tua presença, eu quero andar na tua presença. Tem alguém? No primeiro culto nós tivemos 2 mulheres que vieram aqui chorando. Se tiver mais alguém aqui hoje, eu quero orar. Aleluia. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: essa palavra te responsabiliza. Fala assim: porque a partir de agora você sabe que você tem autoridade, você sabe quem você é, para cuidar do teu jardim. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado, ore por ela por 30 segundos, profetize sobre a vida dela. Recebe vida. A minha oração é para que você saia daqui decidido. A minha oração é para que você saia daqui fortalecido, encorajado, que toda a insegurança, o medo que entrou no teu jardim, agora seja arrancado pela poderosa mão do semeador. Que o Senhor agora te faça lembrar das sementes, que o Senhor agora te faça lembrar das palavras, das profecias que você recebeu, que Ele avive a tua terra, que Ele regue a tua terra, que haja unção sobre você, que você saia daqui fortalecido para crer naquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, eu oro pela tua casa, eu oro pelo teu casamento, pelos teus filhos e filhas, oro pelo teu trabalho e declaro: tudo aquilo que você tem as tuas mãos envolvidas, tudo aquilo que você toca, que seja abençoado, que o Senhor abençoe a tua saída e a tua entrada nessa semana. Eu oro para que essa semana seja uma semana sobrenatural, de ver a frutificação das boas sementes do semeador na tua vida. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos e diga: o meu coração. Ei, Jesus! Pode jogar as suas sementes, Senhor. Faz em mim o teu querer, O que só tu podes fazer. Diga: o meu coração. o meu coração é teu, O meu coração só teu. faz em mim o teu querer. O que só tu Podes. fazer. Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Que o Senhor abençoe você. Que você saia daqui guardado, escondido, protegido. Que a bênção do Senhor te acompanhe. Que a paz que excede o entendimento envolva o teu coração e a tua mente. E que você seja guardado pelas palavras da eternidade. Que o Senhor abençoe tudo aquilo que você está envolvido, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do poderoso Espírito Santo seja sobre você, desde agora e para sempre. Amém. Dá um abraço em pelo menos 5 ou 10 pessoas aí. Isso, pode aplaudir. Vai na paz do Senhor em nome de Jesus, viu?